Na página 62, eh, o Charlie dá um suspiro e fala "ah". E o Nick mostra pro Charlie falando que não é tão difícil. Olha só os caras jogando uma partida agora. Você só precisa derrubar o jogador que estiver com a bola agarrando embaixo dos ombros dele. Quer tentar? E nas figuras que tem, a segunda figura tem ali ah, o Nick e o Charlie falando, e de fundo realmente tem o pessoal ali jogando, mas não tá tão detalhado assim. É só para representar mesmo. E na terceira figura, aí sim mostra um pouquinho mais detalhado dois jogadores jogando. E ali é onde o Nick fala que tem que tentar derrubar o jogador. E na última é o Charlie meio sem reação também, porque ele ficou meio envergonhado que tem que tentar derrubar e ele ficou também um pouco envergonhado de tentar isso. No caso de receber o convite para tentar isso. E o Charlie fala: sou definitivamente muito fraco para isso. Isso já na página 63. Sou definitivamente muito fraco para isso. E o Nick responde: ah, vai, cadê sua autoconfiança? Tenta aí, é só vir para cima, não vou fugir. Vem, aposto que você consegue. E meio sem jeito, o Charlie fala: tá. Página 64, tem uma figurinha ali do Nick com os braços abertos e as pernas também, no caso, levantado, né? E o Charlie vai na direção dele e tenta derrubar, que no caso ele está sendo representado correndo na segunda figura, e na terceira figura ele com os braços na cintura do Nick, tentando fazer força para depois derrubar ele. Já na 65, acredito que esse seja o capítulo 65, porque não está escrito aqui. É, o Charlie faz o Nick cair e ele cai com o rosto no peito do Nick. E o Nick fala: foi perfeito. E meio inseguro, o Charlie pergunta: foi? Na página 66, o Nick fala: vamos tentar de novo, agora correndo. E ele pede pro Charlie levantar e tem uma figura aqui do Charlie, que seria a segunda figura, com um sorriso no rosto e um balãozinho, é, onde ele não tá falando nada, só tem um coraçãozinho nesse balão, mostrando ali que ele tá gostando dessa relação que ele tem com o Nick. Página 67 tem a primeira figura, que são 2 dias depois, e são ali os meninos jogando o, o esporte, né? E novamente o Charlie não fala nada, ele só tá com um balãozinho, e nesse balãozinho tá um ponto de exclamação e o Nick olhando pra ele. E ele tá com um sorrisão no rosto. Na última figura também, 5 dias depois, o treinador abraçando o Charlie, porque provavelmente ele tá se dando muito bem com o esporte, e o Nick tá sorrindo como um sinal de aprovação para isso estar acontecendo. Na página 68, a primeira coisa que está escrito é uma semana depois. E alguém fala, ele está indo super bem, né? E essa pessoa fala isso pro Nick. E o Nick pergunta no caso, tá surpreso? Ah, eu só sabia que ele é gay, mas nada demais. Parça, ser gay não significa ser ruim em esportes, responde o Nick. E o Nick tá lá do lado, na verdade não do lado dos meninos, ele tá em um quadradinho abaixo dos meninos e ele tá com uma bola na mão e sorrindo com o outro jogador.
E o menino que tá conversando com o Nick, ele fala, não quis dizer isso. Enfim, agora entendo porque ele é popular, ele se adaptou muito bem. E o Nick responde, ele é um cara super legal mesmo. Na página 69, é o Nick vendo que ele tá recebendo a aprovação dos meninos e dá um sorriso e logo já chega o Nick falando hahaha, dando uma risada, né? E falando, seu cabelo tá todo arrepiado. E o Charlie pergunta, jura? Eu estava pensando em cortar. E bem assustado, o Nick ele pergunta, quê? E o Charlie fala que foi. E o Nick fala que seria uma grande mudança. Na página 70, o Charlie fala, então, será que, tipo, estou indo bem? E na figura que ele tá falando isso, ele tá com os outros meninos, só que eles estão, no caso, não tá com todo mundo, ele só tá com o Nick, só que tem os meninos ali também, os meninos que jogam, saindo do campo. E o Nick pergunta no caso, no quê? No ru, ru- rugby. Vou tentar de novo. É, o Nick pergunta, no quê? No rugby? É claro que está. E o Charlie pergunta, mesmo? E o Nick pergunta novamente, por quê? O Charlie responde, só estou com um pouquinho de medo de decepcionar todo mundo e não sei se eles gostam de mim ou me querem no time ou, sabe? Ele tá meio inseguro, aparentemente, o Charlie. E na página 71, o Charlie fala é besteira. E o Nick fica sem saber o que falar, dando as costas. Na segunda figura, o Charlie tá dando as costas pro Nick. Aparentemente, ele tá saindo ali da aula e ele fala: os caras mais velhos meio que me lembram as pessoas que me faziam bullying. E o Nick, ele fica com uma cara de, não sei se de coitado, talvez ele tá um pouco triste com a situação. É, na página 71, o Nick fala, bom, eu gosto de você e te quero no time. E o Charlie ri e fala que bom. E fica super feliz com essa notícia. E no último quadradinho tá os dois lado a lado e o Charlie pensou várias vezes, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você, eu gosto de você. Saindo lá do campo de futebol, indo direto para o vestiário, ali na página 73, mostra os meninos tirando, no caso, trocando de roupa. E o Nick, ele começa a olhar para o Charlie. Na página 74, o Nick aparece tirando a blusa dele e ao mesmo tempo que ele tá tirando a blusa dele, ele também pergunta: "Tem alguma coisa que você quer treinar um pouco mais?" E quando ele vai olhar, ele pergunta de novo Charlie, como se ele estivesse perguntando onde ele estava, e Charlie estava olhando direto para o celular, sem falar nada, com um olhar meio cabisbaixo. Na página 75, ainda com um olhar cabisbaixo, o Nick olha como o Charlie tá e ele pergunta se ele tá bem. E ele chama novamente a atenção do Charlie. E o Charlie fala, oi. E de novo o Nick pergunta, você tá bem? O Charlie responde, sim, desculpa, é que eu recebi uma mensagem do, hum, vou encontrar uma pessoa depois, desculpa. E ele fala meio rindo da situação e o Nick fala, então tá. Na página 76, novamente aparece aquele quadro com pássaros, só que nesse caso não são dois pássaros, são somente um. Não sei se isso realmente representa a liberdade do Nick ou representa um relacionamento que ele gostaria de ter.
E debaixo dessa figura tem o Charlie com o celular na mão, saindo da educação física, ainda meio cabisbaixo, e recebendo algumas notícias. Algumas notícias não, desculpa, algumas mensagens. A pessoa que mandou a mensagem não aparece aqui, não dá pra ver se é o Ben ou se é o Nick. Mas eu vou estar lendo aqui pra vocês. Você está no Rugby, né? Me encontra no prédio de música depois. E o Charlie pergunta por quê. Essa mesma pessoa responde: Por favor, Charlie, quero conversar. E ele, o Charlie, no caso, responde: Ok. O que dá pra entender aqui que é o Ben que tá mandando essa mensagem, porque eles já marcaram uma vez de ir no prédio de música, pelo que eu me lembro nas primeiras páginas, mas não dá pra ter certeza. É, na página 77 aparece o Charlie super cabisbaixo, lembrando das coisas que ele passou com o Nick. E aqui tem umas figuras do Nick. Não sei, no caso, se é só uma imaginação do que ele gostaria de que acontecesse, mas tá aqui a imagem do Nick e ele falando: Bom, eu gosto de você. E na última imagem, bem cabisbaixo, ele pergunta: De que adianta?